Olá, galera da Hemodiálise, aí, tudo bem com você? Eu sou a Rúbia e eu vim fazer mais um vídeo para o nosso canal Hemodiálise. Pois é, hoje eu venho falando sobre uma atenção especial ao nosso peso seco. Ou seja, hoje eu vou falar sobre sobrepeso ou abaixo do peso na hemodiálise. E agora? Bom, gente, hoje eu vou usar um pouco do meu achismo também. E eu acho que a maioria das pessoas tem, digamos que, uma certa dificuldade em manter o seu peso. Isso independente dela fazer hemodiálise ou não. É meio difícil a gente falar com uma pessoa, principalmente mulher, que não acha que pode tirar uns quilinhos a mais. E quanto aos homens, eu gostaria de lembrá-los que nós estamos vivendo hoje em pleno século XXI e que é legal manter a forma, manter o peso, se cuidar, né? Mesmo, né, gente? Porque, digamos, a época das cavernas já passou. Mas, e quando a gente faz hemodiálise, que já é, digamos, acima do peso, ou popularmente falando, um pouco gordinho ou apenas gordinho? Bom, gente, como eu fiz praticamente metade da minha faculdade de nutrição, infelizmente eu não tive a oportunidade de me formar. E sempre, enquanto estive na faculdade, eu me foquei na parte de renal. Eu sempre fiz isso. Uma, porque, querendo ou não, foi a hemodiálise que me deu esse norte, ou esse rumo. E outra, porque eu também sou renal, né? Afinal de contas, desde os meus 16 anos eu estou nesse rumo, né? Independente de transplantada ou dependendo de uma máquina para viver. E outra também porque eu gostaria de conseguir ajudar as pessoas a comer melhor, mesmo seguindo os cuidados que a máquina exige de nós. E olha que esses cuidados não são poucos. A gente bem sabe todas as dificuldades que a gente tem. Mas aí não vale o conformismo e se atirar nas cordas ou ficar lá jogadão no sofá, esperando que as coisas vão cair do céu da melhor maneira possível. Gente, não é bem assim. Mas uma coisa é bem certo, ou quem sabe, apenas certo. Gente, independente da situação, é importante a gente ter foco e disciplina para conseguirmos alguma coisa. E não adianta, tá? Não adianta dar a desculpa de que faz hemodiálise eu posso ser gordo. Eu não sou contra, tá? Acho que isso é uma escolha de cada um, mas pensa comigo. Partindo para o assunto saúde, será que isso vai lhe trazer qualidade de vida? Você já parou para pensar nisso? Pode ser uma reflexão para você fazer hoje. Pois então, na faculdade eu aprendi que a gente se faz sem ser no sentido da obrigação 6 refeições por dia, ou seja, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, o jantar e o lanche da noite ou a ceia, como alguns falam, tá? Mas aí tem um porém. Você sabe o que você está comendo nas suas refeições? Você sabia que
não é tão necessário assim cortar coisas quando você está numa dieta, que talvez uma dieta pode ser feita sem aquela coisa de sofrimento, sabe? Mas que se pode fazer substituições, que se pode controlar as calorias vazias, ou seja, sorvetes, sucos de pacotes, bebidas adocicadas, refrigerantes, como tantos outros alimentos que existem no mercado aí afora. E uma, né, gente, que esses que eu falei agora são praticamente líquidos. Então, vamos colocar um simples dedinho que seja na nossa consciência e deixar de lado o vitimismo do eu faço hemodiálise e é sofrido. Ou quem sabe você até gosta daquela coisa de eu sou um pobre coitado simplesmente porque eu faço hemodiálise. É difícil, é complicado, mas não é porque é difícil ou porque seja complicado, seja impossível se fazer. Foco, disciplina, vontade, saúde, tudo isso é necessário. E para que tudo isso aconteça, a gente tem os nossos profissionais para nos ajudar. Então, por que não fazer? E outra, nós temos lá na clínica, né, gente, onde fizemos as nossas sessões de hemodiálise, o nosso médico nefrologista, e ele pode nos ajudar. Lógico que ele pode não conseguir fazer uma dieta legal ou talvez tão legal assim. Afinal de contas, não foi isso que ele estudou. Mas ele pode conseguir um bom nutricionista, ou quem sabe até um nutrólogo, ou quem sabe até um outro profissional para fazer essa dieta. E outra, hoje com o avanço da tecnologia, existem muitos profissionais que trabalham online. E que, mesmo sendo online, eles conseguem dar uma boa orientação e ajudar você a emagrecer o que for necessário. Eu não quero ser chata ou parecer mal educada. E também não estou aqui para julgar ninguém. Mas essa desculpa de que minha cidade não tem, gente, já é um pouco velha, sabe? Tudo bem que a nossa vida é um pouco mais difícil pelo fato de nós fazermos hemodiálise. Mas será que se a gente não se mexer para fazer algo pela gente, alguém vai ir fazer? Pois é. É meio complicado. Eu não sei se você tem cuidador ou se quem ajuda aí nos seus cuidados é alguém da sua família. E independente do caso de quem lhe ajudar, pode até colaborar. Mas se você não tiver vontade, será que vai valer a pena o esforço dessa pessoa ou quem sabe dessas pessoas para você conseguir emagrecer? E agora eu vou mais longe. Será que vale a pena, em contrapartida, usar o conformismo para essa situação? Será que às vezes pode não ser a tal da preguiça agindo? Dentro dos nossos cuidados, nós temos o nosso amigo potássio, que ao mesmo tempo que ele é importante para a nossa saúde, ou seja, para a saúde do nosso corpo, nós que somos dependentes de uma máquina para viver, hoje temos que ter um certo cuidado com ele para que ele não prejudique, digamos assim, a nossa saúde. Mesmo assim, existem algumas frutas que a gente pode comer. E se a gente pode
comer, que tal usar essas frutas nos nossos lanches? Pode ser uma boa opção. Além da quantidade de caloria ser menor, elas possuem fibras. Agora, no verão, podem até facilitar ou contribuir para você ingerir menos líquidos, pois você pode fazer essa fruta bem picadinha e comer gelado, né? Enquanto ela te dá saciedade, pode diminuir ou quem sabe até matar a sua sede. Eu tenho o hábito de fazer isso, ou seja, comer a fruta picadinha gelada, geralmente no meu lanche da tarde, e eu opto por maçã, pera, às vezes um pêssego, mas aí você pode ir acompanhando os seus exames junto com o seu médico nefrologista e conforme vai, digamos, dando o valor do seu potássio, você pode ir variando também nas suas frutinhas. Existem também a possibilidade de comer um iogurte, aquele sem calda, ou seja, os iogurtes naturais. Mas aí é um iogurte, né, gente? E não uma bandeja. E outra, se você não gosta do sabor, quem sabe você pode picar um moranguinho dentro ou algum pouquinho de alguma outra fruta para dar um sabor. Mas aí a gente tem que pensar sempre nos valores dos nossos exames. Então, gente, são N possibilidades que a gente tem. E um bom nutricionista pode muito bem ter a capacidade de te ajudar nisso, pois ele estudou para isso e não foi pouco. Porque disciplina na faculdade a gente tem várias. É só a gente, ou seja, o futuro profissional, se dedicar para aprender, estudando para depois conseguir contribuir uma melhor qualidade de vida para nós. Outra coisa, você pode comer também no seu lanche ou nos seus lanches um pedacinho de bolo ou talvez até bolachinha, sabe? Mas aí se for optar ou escolher pelo bolo, o ideal seria um bolinho caseiro, sem tanto conservante, sem ser recheado, de preferência sem aquelas caldas como cobertura ou aquelas coberturas de chocolate, e até tomar um pouquinho de chá ou água, ou quem sabe até um cafezinho mesmo. Mas aí se você escolher o chá, não vale adoçar, tá? E por que eu digo que não vale adoçar? Porque, gente, o açúcar, esse que a gente compra lá no supermercado e que popularmente é chamado de açúcar branco, ele tem apenas calorias e não é pouco, tá? E aí, se você quiser usar a opção do açúcar mascavo como uma segunda opção, porque você precisa adoçar o seu chá ou o seu café, converse com os profissionais que estão lá na sua clínica, pois eles conhecem você. Eles sabem os valores dos seus exames e como você passa as suas sessões de hemodiálise. Eu estou aqui apenas com as minhas experiências tentando dar um norte para que você consiga ter uma melhor qualidade de vida, mesmo dependendo de uma máquina para viver. Por isso que eu falo das minhas experiências ou das minhas histórias, se assim você preferir. E como eu faço uma coisa ali, como eu faço uma coisa lá, assim eu vou lhe abrindo caminho. Mas é sempre bom a gente buscar a ajuda dos profissionais, tá, gente? Nunca abram mão disso.
quanto ao jantar melhor dizendo, ao lanche da noite, é sempre bom a gente escolher algo até um pouco mais leve, digamos assim. Ou seja, não vamos comer tanto e escolher coisas mais pesadas, como talvez uma lasanha ou um bom prato de feijão com arroz. Não sou contra, mas o ideal seria algo mais leve. Uma que vai até facilitar para que, mesmo estando alimentado, a gente tenha depois uma boa noite de sono. Eu gosto de jantar geralmente um arrozinho, um bife. Geralmente o meu bife é pequeno porque eu particularmente não gosto muito de carne. Mas aí, cuidado com a carne branca ou o peito de frango, tá, gente? E aí eu coloco uma rodela de tomate, mas sem semente. E conforme está o meu fósforo, eu tiro até a pele do tomate. Às vezes um pepino pequeno, ou um pedaço de pepino, ou uma folha pequena de alface, pois, afinal de contas, gente, um pouquinho de potássio a gente pode comer, sabe? O que a gente não pode é encher a barriga. E o que pode, faço o pré-preparo. Eu sempre faço, pois aí eu contribuo para ingerir menos, o que eu posso, mesmo mantendo o controle, e variar em contrapartida um pouquinho mais nas saladas e nas frutas. Mas esse variar é um pouquinho, sem esbanjar. Outra coisa, eu gosto de sanduíche, mas quando eu faço para mim, eu não encho de maionese, sabe? Pois por mais pouco de caloria que ela tenha, a comprada ou a caseira, elas possuem calorias. Eu apenas coloco para dar um saborzinho. E aí avalio o que eu comi durante o dia para ver o que eu coloco no meu pão. Por exemplo, se você tem pressão alta, não é legal você consumir ou comer embutidos, ou seja, presunto, salame, salsichas e por aí vai. A grande variedade que o mercado nos oferece hoje. Aí eu lhe pergunto, que tal fazer um sanduíche com um bife caseiro? Sabe, aquele bife de carne que a gente pode preparar em casa mesmo. Também vai ficar bom. E aí você vai acrescentando os ingredientes conforme o que você pode comer. Mas lembre-se, não abusar. O seu coração vai lhe agradecer. Outra coisa, gente, não é legal usar aquela tradicional desculpa de que saímos da máquina depois da nossa sessão de hemodiálise varados de fome. E porque estamos com fome, fizemos o quê? É bem isso que você pensou. Comemos um boi pela perna. Pois é, lembra? Autocontrole. E isso você pode fazer até com uma dica super simples que eu vou lhe dizer. Você pode fazer isso apenas mastigando mais devagar os alimentos. Pois quando a gente, digamos, está mastigando os alimentos, a gente vai saciando melhor a fome. Às vezes, para não dizer sempre, tá? Então, assim, mastiga várias vezes e mastiga eles devagar, sabe? Então, mastigue mais, sabe? E mastigue mais devagar. Você vai perceber que fazendo isso você vai sentir
até menos necessidade de ingerir líquido. Você tá vendo como existe jeitos para se fazerem as coisas? É por isso que eu sempre falo, vamos fazer certo para assim darem certo. É fácil? Talvez não, mas estamos nos cuidando para quem? Para nós mesmos, gente. E outra, como que nós vamos fazer o nosso tratamento de qualquer jeito? E aí, vai que sai o transplante e aí você simplesmente não vai poder fazer o teu tão sonhado transplante porque os teus exames estão ruins ou porque você está muito abaixo do peso ou quem sabe você está até bastante acima do peso, sabe? É muito legal a gente controlar o nosso peso de retorno para a sessão da hemodiálise, que é aquele ao qual a gente diminui para ver o quanto a gente aumentou entre as sessões. Mas é de extrema importância também a gente ter um certo cuidadinho com o nosso peso seco, sabe? Eu moro no estado do Rio Grande do Sul e agora está chegando o verão. Aqui tá bem quente. E com ele vem a tentação ou a tentação de comer ou beber muitas coisas. Mas se a gente tiver autocontrole e consciência de que estamos nos cuidando, para a gente fica um pouco mais fácil, tá, gente? Bem mais fácil a gente não ceder tanto. Então, fique de olho, faça as coisas certas para darem certo. Sempre, 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 sempre eu vou falar isso para você, sabe? Faça as coisas certas para darem certo. E sempre tire as dúvidas que se tem. Afinal de contas, isso vai além de questão de saúde. É questão de vida. Então, eu recomendo sempre para você o e se, sempre, gente. Porque a informação para nós, como pacientes renais, é de extrema importância, sabe? Só que saber e não fazer ainda não é saber, sabe? Então, assim, busque as informações sempre que você puder, sabe? Mas, em contrapartida, faça um bom uso dessas informações. Não fique simplesmente pegando informação e acumulando, sabe? Porque assim, a gente faz os exames mensais para ver como as nossas sessões de hemodiálise estão se saindo, como a nossa alimentação está indo, porque se a nossa alimentação não fosse importante, para que nós teríamos que ter tanto cuidado? Você já parou para pensar nisso? Ou você acha que você chega encharcado lá na sua clínica quando você vai fazer a sua sessão de hemodiálise porque você simplesmente tomou um banho? Será que é por aí? Será que a gente consegue ter o dom, ou digamos, o que seria melhor, a capacidade, levando para o lado da ironia, de conseguir absorver toda a água do chuveiro sem abrir a boca? Você já parou para pensar nisso? Sabe, gente? Então, assim, ó, é importante nós nos alimentarmos. É importante nós termos uma alimentação ideal, sabe? Existem N profissionais no mercado. Então, assim, ó, não vamos usar a desculpa do é difícil, ou do vitimismo, ou sabe lá Deus qual delas você prefira, sabe? Faça certo para dar certo. Se cuide, se preserve. Porque aí, quando chegar aquela sua tão sonhada ligação do eu tenho um rim para você, você vai poder ir com qualidade, com uma saúde, digamos, um pouco melhor,
mesmo você sendo um caso clínico, sabe? Então, assim, ó, se cuide por você, se cuide para você, se cuide para você ficar bem, para você não ficar tão fraco, para você não ficar tão debilitado, para você não necessitar tanto da ajuda de outra pessoa. Não que você não possa pedir ajuda nas suas dificuldades. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem, sabe? E é muito legal quando a gente tem alguém que possa disponibilizar um tempo dela para ajudar nós, né? Ou eu, ou você, enfim. Mas assim, que tal se a gente se dedicar um pouquinho para se cuidar um pouquinho mais? Que tal a gente começar fazendo, quem sabe, até um pouquinho a mais a cada dia, sabe? A gente não precisa querer atravessar o mundo com uma mochila nas costas ou fazer algo mirabolante para chamar atenção. Não precisa e não é necessário, sabe? Como eu sempre digo, como eu sempre vou falar, faça as coisas certas para que elas deem certo, pois assim, no final das contas, quem vai mais ser o maior privilegiado vai ser você, sabe? Se cuide, se preserve, faça todos os cuidados necessários que você tem. Vai ser bom para você, sabe? E em contrapartida, temos também as pessoas que possuem dificuldades para comer e que acabam se mantendo, às vezes até abaixo, digamos, do peso ideal. E esse peso ideal para nós que fizemos hemodiálise é o nosso peso seco, o que também pode não ser legal, pois essas pessoas podem até sair mais fracas da sua sessão de hemodiálise e por conta disso vai acontecer o que, gente? Elas vão precisar de um período, ou quem sabe você prefira a palavra tempo, bem maior, às vezes, de descanso, né? Então, como eu sempre digo, vamos fazer as coisas certas para darem certo. Se você não sentir fome, ou quem sabe você, inclusive, ou até nem tenha vontade de comer, faça mais refeições durante o dia e faça essas mais refeições em pequenas quantidades, ou seja, em menores quantidades, mas não fique sem se alimentar, sabe? Talvez, quem sabe, você pode até aumentar nos seus lanches. Em vez de fazer um à tarde, pode fazer 2, ou quem sabe, até 3. E ir comendo porçãozinha pequena. E outra, não é porque você está abaixo do peso, como eu digo, falando do seu peso seco, que você vai abusar das calorias vazias, né? Experimenta fazer, quem sabe, uma atividade física, mesmo que simples, pode te ajudar a abrir o apetite. Tem uma coisa que não é certo a gente fazer, mas eu confesso para você que eu faço quando eu começo a emagrecer, ou quem sabe você prefira perder peso, é comer na frente da TV. E por que não é certo? Porque quando a gente está na frente da TV, a gente não presta atenção na alimentação que a gente está fazendo ou no alimento em si que a gente está comendo. E aí a gente acaba comendo mais. Só que eu não estou falando para você acampar na frente da TV ou apenas comer sempre na frente da televisão. É uma opção, sabe?
que você pode fazer às vezes e que essa opção também, mesmo sendo errada, em certos momentos pode facilitar. Porque do mesmo jeito que o sobrepeso pode atrapalhar no nosso tratamento, estando abaixo do peso também pode atrapalhar. Então, vamos dar um cuidadinho especial no nosso peso seco também, para que assim a nossa saúde se mantenha bem, mesmo a gente sendo um caso clínico. As possibilidades estão aí, gente. Os profissionais também estão aí, sabe? Para nos dar um suporte para as nossas dificuldades. Basta a gente olhar para a gente, pensar na nossa vida, na nossa qualidade de vida, no que nós queremos para a nossa vida. E aí a gente vai fazer acontecer, pois a gente também tem a nossa vida lá fora. E ela merece ser vivida da melhor maneira possível que a gente puder. Tá bom, gente? Então, preste atenção nisso também. E desejo que as dicas tenham sido boas para você. E se você quiser deixar um joinha aí para mim, eu vou ficar muito feliz. Se você quiser deixar um comentário aqui embaixo, vai ser um prazer responder para você. E se você quiser saber qual será o próximo assunto e quando eu vou postar o meu próximo vídeo, se inscreve no meu canal, que aí assim que eu conseguir postar ele, ele vai chegar fresquinho para você. E aí, no seu melhor momento, você vai poder sentar e assistir ele, tá? Mas lembre-se sempre, se cuide, se preserve, sempre, 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 gente.